a superioridade da nova aliança. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, diz bem assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, e não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro no Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Podeis assentar, meus amados, com a Bíblia aberta, e deixa Deus nos ensinar nesta noite. Meus amados, aqui nesse estudo nós vemos a superioridade da nova aliança. No capítulo anterior nós aprendemos, no último culto, no último estudo, Paulo falou sobre 5 pontos distintivos de uma vida cristã vitoriosa: otimismo indestrutível, sucesso constante, impacto inesquecível, integridade irrefutável e realidade inegável. Também fez uma pergunta profunda que nós vamos responder neste culto. Essa pergunta que o apóstolo Paulo fez para a igreja de Corinto era essa. Está lá no capítulo 2, versículo 16. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Quem? A pergunta ficou suspensa no ar até no capítulo 3. E agora, capítulo 4, versículo 5, ele deu a resposta: a nossa suficiência vem de Deus. Pergunta está no 2:16 e a resposta está em 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5. E continuando nesse estudo, Paulo introduz a doutrina da nova aliança e contrasta com a velha aliança. Tipo, ele pega a nova aliança, Novo Testamento, e contrasta com a velha aliança, a aliança do Velho Testamento, tá? Diz que na Bíblia concerto ou aliança refere-se a um acordo não entre partes iguais, mas entre Deus e o seu povo. Uma aliança aqui na terra é feita entre partes iguais. Por exemplo, uma aliança entre marido e mulher, o marido tem os mesmos deveres que a mulher, e a mulher tem os mesmos deveres que o marido. Uma aliança no casamento, o marido tem as mesmas obrigações, respeitar, assim a mulher também tem as mesmas obrigações, respeitar. Agora, uma aliança feita com Deus, uma aliança feita com Deus é diferente, entendeu? Por que, pastor? Porque a nossa parte Deus não deixou fazer, mas a parte dele ninguém proibiu Deus de fazer. Me dá um exemplo, pastor. Vamos para Gênesis. Quando Deus chamou Abraão, fala bem assim, ó: Abraão, vai lá, oferece o teu filho, o teu único filho, o teu melhor.
lá foi Abraão, subiu o Monte Moriá, todo mundo conhece a história. E aí quando Abraão foi imolar o seu filho, Deus brada: Abraão, não faças nenhum mal, porque agora seis que temes a Deus. Abraão, olha para o teu lado, está vendo? Eu preparei o cordeiro para você sacrificar. Beleza, mas era uma aliança entre Deus e Abraão, e numa aliança, lá na cultura judaica, cada um tinha que fazer a sua parte. Abraão fez a parte dele, e agora Deus tinha que fazer a parte dele. E aí, pastor, a parte de Deus foi lá no Monte Gólgota, aonde também Deus subiu com o seu melhor, com o seu filho unigênito, colocou na cruz para imolar. E quem foi que bradou dizendo assim: Deus não faz nenhum mal? Quem é que falou isso? Quem? Cadê o povo que era para estar lá, pelo menos? Nós vamos falar de alguns personagens da Bíblia, né? Interessante. Oh Deus, nós vamos falar hoje. Mas ninguém bradou para Deus: Deus, não faz isso com o teu filho, porque agora... Não. Deus foi obrigado a imolar o seu filho. Deus foi obrigado a sacrificar o seu filho. Por isso que a aliança entre o homem e Deus não é entre partes iguais. A parte de Deus sempre vai ser maior que a nossa. Mas Deus entende isso, porque Ele conhece que nós não somos capazes de nada. Pastor, Paulo é ministro de uma nova aliança. Paulo, ele foi ministro, ele foi chamado para pregar um evangelho, ele foi chamado para propagar uma nova aliança. E ainda diz o escritor que Deus tornou a iniciativa de fazer as alianças, a antiga e a nova. A antiga foi feita no Sinai e a nova foi feita em Sião. Algo interessante aqui, quando falamos de nova aliança, eu vejo que nós somos saturados constantemente por mensagens que prometem sucesso imediato. Livros de autoajuda enchem as bibliotecas e prometem a felicidade instantânea. A pressa para a vitória nos leva à busca de soluções estilo fast food. Ou tipo assim: aprenda inglês em um dia. Não existe isso, entendeu? Eu caí em muitas dessas lá no Brasil, né? Me acabei de estudar aqueles inglês em 30 dias inglês e estou aprendendo agora. 5 anos na Austrália, estou aprendendo devagarinho. Vocês vão entender que o apóstolo Paulo também aprendeu devagarinho. Entendeu? Pastor, a outra coisa aqui, você tem o poder de despertar um gigante adormecido que está em você. Paulo, porém, contraria essa enxurrada de conceitos humanistas que diz que a força não vem de dentro, vem de cima. E não vem do homem, ela vem de Deus. E a questão não é autoajuda, e sim ajuda do alto. É uma grande diferença. Quando eu vejo Paulo falando da nova e da velha aliança, eu vejo a velha aliança é a tentativa do homem fazer o seu melhor para agradar a Deus. Mas na nova aliança eu vejo Deus fazendo o melhor para favorecer o homem. Outra coisa, eu vejo que na velha aliança tudo vem de mim, tudo parte de mim. Se eu quiser ter contato com Deus, ouvir a voz de Deus, eu tenho que sacrificar, eu tenho que fazer alguma coisa. Na nova aliança não, tudo vem dele, tudo partiu dele. A Bíblia diz bem assim, não foi vós quem me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Porque Deus amou o mundo, não foi vocês que amaram Deus, foi Deus que amou o mundo. Tudo parte dele. Aí quando eu vejo Paulo falando sobre isso, eu vejo algo interessante. Como é que Paulo descobriu o segredo da nova aliança? Como é que Paulo foi descobriu isso? Abre a Bíblia em Gálatas capítulo 4, versículo 24. Lê para nós ali. Como é que Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 17. Como é que Paulo descobriu o segredo da nova aliança? Gálatas 1, 15 a 17. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou
revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Olha só que interessante, pastor. Paulo teve aquele encontro com Jesus, lá quando caiu do animal, lá quando ficou cego. Aí ele já se levantou, cheio do poder, cheio de sabedoria, cheio, talvez no pensamento de Paulo, sim, porque ele era doutor da lei. Pastor, cheio de autoridade, talvez no pensamento de Paulo, sim, porque ele era uma autoridade. Com muita vontade de fazer, talvez no pensamento de Paulo, sim, porque ele tinha muita vontade de fazer. Agora, para trabalhar para Deus é diferente. Entendeu? Olha que interessante. Como que Paulo descobriu o segredo da nova aliança? Não foi logo depois da sua conversão. Pastor, Paulo demorou pelo menos 14 anos para aprender esse segredo. Quanto tempo de fé você tem? Porque nós já ouvimos pessoas dizer: pastor, eu venho convertido lá do Brasil, o meu sistema é diferente, pastor, eu já tenho uma caminhada diferente. Mas eu falo assim, irmão, tem gente que tem 6 meses de fé que te dá uma surra em perseverança, te dá uma surra em comprometimento com a palavra, te dá uma surra em vontade de querer que Deus trabalhe na sua vida. Não é tempo de fé. Como é que Paulo descobriu o segredo da nova aliança? Paulo demorou 14 anos pensando que ele sabia alguma coisa. 14 anos, irmã Diva. Logo que foi convertido, na estrada de Damasco, Paulo foi batizado e começou a pregar Jesus. Atos capítulo 9 e 19. Depois, pastor, depois foi para a região da Arábia. Gálatas 1, 15 a 17. Ali ficou cerca de 3 anos, fazendo uma reciclagem em sua teologia. Por que reciclagem, irmã Clésia? Porque Paulo conhecia a lei de capa a capa. O que Paulo não entendia era interpretar a lei e viver a lei. Paulo queria fazer a lei se cumprir, sem misericórdia e sem graça. Por isso que a Bíblia fala, a letra mata. Claro que a letra mata. Se você não saber usar a lei, você mata. Mas para isso veio Jesus, para cumprir a lei e usar a misericórdia com a lei. Aí não, aí a letra não mata. A letra, o que ela faz? Ela diz que se você não se arrepender, você vai à morte. Mas lá na velha aliança, pecou, morreu, adulterou, morreu, não tinha misericórdia. Pastor, quando eu vejo Paulo ficar ali cerca de 3 anos fazendo uma reciclagem na teologia, examinou cada parte do Antigo Testamento e constatou que tudo que apontava, tudo que estava na lei apontava para Jesus. Pastor, então o que Paulo aprendeu ali? Ele aprendeu que todos aqueles que ele matava por causa de Jesus e porque ele não conhecia Jesus. Conhecia a lei, mas não conhecia Jesus. Ei, tem muita gente que conhece a lei, conhece a palavra capa a capa, mas ainda não teve um encontro real com Jesus. Pastor, falando de Paulo, ele passou, olha aqui, depois desse seminário intensivo com Jesus, lá em Damasco, ele voltou para Damasco, capítulo 1 e 17 de Gálatas. Aí ele passou a demonstrar que Jesus era Cristo. Até ali, antes dele ir para o deserto, ele matava quem pregava sobre Cristo. E agora ele passa 3 anos no deserto. Agora ele tem um entendimento através do Espírito Santo sobre a palavra. Agora ele volta do deserto apresentando que aquela palavra, aquela lei leva a Cristo. Agora ele veio do deserto pregando Cristo. Antes ele matava por causa de Cristo, agora ele veio pregando Cristo. Processo na nossa vida. Pastor, outra coisa, os judeus tentaram matá-lo em Damasco. Por quê, pastor?
Imagina Paulo, todo mundo já está estudando, tá vendo o estudo bíblico lá da cidade de Biluíla. Ele foi a Damasco com cartas para matar. De Damasco, Deus transforma a vida dele, leva ele para o deserto. Depois de 3 anos ele volta. Aonde que ele para? Em Damasco. Falando de quem? De Jesus. Será que o povo ficou assustado? Será que os fariseus que iam apoiar ele quando estava matando os cristãos, agora vê ele junto com os cristãos? Será que os camaradas não ficaram bravos? Pastor, os judeus tentaram matar ele lá em Damasco, capítulo 9, 23 de Atos, e ele precisou fugir num cesto à noite, capítulo 9, versículo 25 de Atos. Pastor, um camarada que gostava de andar em cima de charretes reais, agora tem que fugir dentro de um cesto, ainda esse cesto do cristão. Eu imagino, Madaé, que aquele cesto estava cheio de pão depois de um culto. Eu imagino isso. Eu imagino, talvez, coisa da minha cabeça, aquele cesto que veio depois de um culto cheio de pão. Aí agora vão virar esses pão tudo aqui e vamos colocar Paulo aqui. Por quê, pastor? Porque Paulo também é um pão. Paulo vai ser usado para alimentar muita gente ainda. Paulo é promessa, está sendo perseguido aqui, mas é promessa, nós temos que cuidar do Paulo. Mas o Paulo perseguia, eu sei, mas vamos cuidar do Paulo, que ele vai ser perseguido e ele vai precisar entender isso aqui que nós estamos fazendo. Entendeu? Pastor, o que Paulo fala? Dali rumo a Jerusalém, mas não encontrou acolhida nos discípulos, pois todos o temiam. Atos capítulo 9, 26. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele não conseguiu ter entrosamento com nenhum irmão. Ele chegou na igreja, irmã Karina, e não conseguiu ter afinidade com nenhum irmão. Quem sabe chegava para sentar do lado dos obreiros, fingia que ia tomar água, sei lá. Sentava lá no círculo de oração, as irmãs, quem sabe, Sentava lá na juventude, meu Deus. Quem sabe foi conversar com o obreiro, pastor, o que está acontecendo? Ninguém está me recepcionando, ninguém está me acolhendo, eu estou me sentindo rejeitado. Pastor, o pastor olha assim, pois é, irmão, há 3 anos atrás se mataram. É um processo, você vai ter que entender isso. O pessoal ainda não acredita, embora você se converteu, mas o pessoal ainda não acredita. É carne, é falho. Carne é falha. Pastora, passou a pregar ousadamente em nome do Senhor Jesus, falando, discutindo com os helenistas, capítulo 9, 28. Mas esses queriam tirar-lhe a vida. Mais uma turminha que queria tirar a vida de o apóstolo Paulo. Como a gente encontra, pastor, o próprio Senhor Jesus aparece para ele. Jesus aparece para ele, irmã Marivone. Olha aqui, Atos capítulo 22, 17 a 18. O próprio Senhor Jesus aparece para ele em um êxtase que ele teve, ordenando-lhe a sair da cidade. Irmãos, quando a Bíblia fala lá em um êxtase, quem sabe ele estava numa agonia tão profunda, quem sabe que ele estava passando por uma comunhão com Deus tão profunda. Pastor, Deus se revela para ele. E o que Deus fala para ele? O que Deus fala? Deus diz para ele: irmão Paulo, filho, sai da cidade, pois seu testemunho não está sendo aceito aqui. Sai daí. Eu te converti, eu te chamei, mas o povo não está aceitando a tua conversão aqui. E é melhor você sair da cidade, porque eu preciso de ti vivo. Se eles fazerem algum mal com você, eu não vou poder te usar. Então, Paulo, sai da cidade, passa mais um tempo fora, deixa o povo ali. Atos capítulo 22, 17 a 18. Mas aí Paulo, novo convertido, ele discute com o Senhor, julgando ser um homem certo para alcançar aquele povo. Deus, mas eu sou a pessoa certa aqui para salvar esse povo. E Deus fala: sim, claro, você é a pessoa certa, mas o tempo agora não é. O tempo ainda não.
Esse povo precisa de um processo, você precisa de um processo. O que a palavra de Deus fala? Atos capítulo 22, 19 e 20. No entanto, o Senhor não muda, é Paulo que tem que mudar. Paulo teve que sair, Paulo teve que mudar-se. Capítulo 22, versículo 21. Diante da disposição dos helenistas em tirar-lhe a vida em Jerusalém, os discípulos o levam até Cesareia e dali para Tarso, cidade natal dele. Capítulo 9, versículo 30 de Atos. Aí logo que Paulo sai de Jerusalém, a igreja passou a ter paz e crescer. Pastor, capítulo 9, 31. A igreja não estava tendo paz, por quê? Por causa que Paulo era um convertido? Não, por causa da incredulidade da igreja, de não acreditar que Paulo se converteu realmente. Você acredita que podia ter gente saindo da igreja, se desviando, porque Paulo estava entrando? Gente que talvez estava se desviando, porque Paulo estava sendo convertido. E você sabe que uma pessoa com pensamento de incrédulo influencia outras pessoas que não tem pensamento incrédulo. E aí de um sai dois, sai três, sai quatro, daqui a pouco está saindo. Deus fala, está dando problema na igreja. Paulo, depois você volta, e eu vou fazer essa igreja reconhecer que quem te chamou fui eu. Pastor, olha só que interessante. Isso certamente foi um golpe para as suas pretensões. Por quê, pastor? Porque Paulo, ele ainda estava caminhando nas suas veias aquele sangue de doutor da lei, aquele sangue de fariseu, aonde a palavra dele é a última, é a primeira, e não tem esse negócio de alguém dizer assim, não é assim, Paulo. Eu vejo algo interessante. Tarso, ele ficou cerca de 10 anos num completo ostracismo e anonimato. Gálatas capítulo 1, versículo 18, nós vimos que Paulo ficou 10 anos lá em Tarso, e a Bíblia não conta a história do que aconteceu lá em Tarso. Ele ficou no anonimato lá. Ele queria fazer a obra de Deus do seu jeito, da sua força, pelas suas estratégias. Paulo estava vivendo ainda na velha aliança. Muitas das vezes, meus amados, precisamos partir para a nova aliança. Paulo estava tentando fazer a obra do Senhor no estilo do velho homem, no estilo da velha aliança, no estilo daquele ali, pecou, morreu, não tem misericórdia. Pastor, quando eu vejo Deus, nesse tempo, estava pelo Espírito, olha só, nesse tempo estava lhe mostrando que não é por força e nem por poder, mas pelo Espírito é que a obra é feita. Vamos lá, agora eu vejo algo interessante, um contraste entre a velha aliança e a nova aliança. Pastor, Paulo é ministro de uma nova aliança. Aí aqui nós temos algo interessante falando do contraste. Como Paulo descobriu o segredo da nova aliança, já falamos. E agora o contraste entre a nova aliança e a velha aliança. O apóstolo faz 4 importantes contrastes entre velha e nova aliança. Usa figuras, símbolos fortes que para retratar profundas verdades espirituais. Primeira coisa, Paulo nos mostra aqui, tábuas de pedra em tábuas e tábuas de carne. O que diz ali no capítulo 3, versículo 3? Capítulo 3, versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Interessante que a velha aliança foi um código de leis escrito em tábuas de pedra. Moisés levou essas pedras, a primeira pedra foi Deus que escreveu, a segunda foi Moisés que teve que escrever. E dali em diante, toda a lei era escrita em pedra. A nova aliança é a própria palavra de Deus escrita em nossos corações, e nós não somos pedra, embora os nossos corações às vezes
se transforma em pedra. Por isso que não recebe mais a palavra de Deus, porque hoje Deus não escreve mais em pedra, hoje Deus escreve em carne. Aqui, pastor, quando eu vejo o apóstolo Paulo explicando isso, eu vejo que na velha aliança a lei está em tábuas de pedra, na nova aliança a lei está em tábuas de carne. Eu sou a tábua na nova aliança. Ainda o escritor está correto quando diz que a velha aliança se relaciona com pedras, com coisas. Na nova se relaciona com corações e com pessoas. O escritor ainda diz que na velha aliança esforçamo-nos para fazer o melhor para Deus. Na nova aliança, Deus faz tudo por nós. Ele tira nosso coração de pedra e dá-nos um coração de carne. Pastor, e hoje? Hoje o pecado é que endurece o nosso coração, tirando a sensibilidade da carne e colocando a rigidez da pedra. Coração de pedra, coração de pedra, ele é rígido. Coração de pedra, ele não suporta nada, ele não segura nada. O coração de carne, ele é sensível. Qualquer toque ele sente. Por isso que hoje nós temos um coração de carne. Pastor, quando eu vejo o apóstolo Paulo falando sobre isso aí, eu vejo algo interessante ainda, dizendo que o ministério da morte e o ministério do Espírito. Quando o apóstolo Paulo fala da velha aliança, gravada com letras em pedras, é chamado por Paulo de ministério da morte. Gravado com letras nas pedras, isso é chamado de ministério da morte. Isso porque a lei revela o pecado, mas não tira o pecado. A lei revela o pecado. Ontem na aula de teologia eu mostrei um espelho. Eu disse, a lei revela, a lei mostra quem você é, mas a lei não tira o pecado de você. A lei condena, mas não absolve. O problema não é a lei, porque a lei é santa e justa. Abre a Bíblia lá em Romanos capítulo 7, versículo 12 a 14. Lê lá para nós, abre a Bíblia lá. Romanos capítulo 7, 12 a 14. Quem tem a Bíblia, abra. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. A lei, ela é santa. Contudo, o homem é rendido ao pecado, é escravo do pecado e não pode satisfazer as demandas da lei. A lei é inflexível, em não inocenta o culpado. Está lá em capítulo 34, versículo 7 de Êxodo, que diz bem assim, que guarda a beneficência em milhares, e que perda a iniquidade e as transgressões e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. A lei é lei. A lei, ela é inflexível, entendeu? A lei, ela é rígida. A lei, ela é inflexível. Ela não inocenta o culpado. Segundo a lei, a alma que pecar, essa morrerá. Êxodo capítulo 18 e 4. Pastor, a lei, ela não tem volta, ela não tem medida provisória. Só lá no Brasil. No Brasil, né, tem a lei lá, quem roubar vai para cadeia, mas tem uma outra lei, se você for para cadeia você pode sair. Então, essa é a lei do homem. Estamos falando da lei de Deus. O escritor está certo quando diz que a lei exige perfeita obediência e pronúncia a sentença da morte para o desobediente. Capítulo 7, 10 de Romanos. Lê para nós. Romanos capítulo 7, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Interessante, né?
O mandamento que Deus fez que era para a vida. Por quê, pastor? Porque se você obedecer o mandamento, você não morre. Se você desobedecer, você vai morrer. Era assim. Mas as pessoas estavam procurando os problemas das pessoas para condenar. Paulo procurava os cristãos para matar. Estava usando a lei para matar. Paulo estava demonizando a lei. Entendeu? E Levítico 18, versículo 5, passa a prometer vida a quem guardar a lei. Paulo sabia que ninguém conseguiria guardar a lei, e que a lei só poderia pronunciar um veredito: morte sobre o transgressor. Ninguém consegue guardar a lei. Ninguém, pastor, você pode guardar 8 leis, 9 leis, pois uma você vai falhar. Então todos vão morrer. Paulo pregava isso antes de se converter. Se você não consegue guardar a lei, pegou numa lei, tu morre. Mas a lei dizia isso, por quê? Porque a lei estava ali para revelar a situação do homem. Abre a Bíblia para nós lá. Olha só que interessante. O escritor, comentando o texto em apreço, esclarece que em sua epístola aos Gálatas, Paulo ressalta a deficiência da lei. Ele não é capaz de justificar o pecador. Abre a Bíblia lá. Abre a Bíblia lá, Gálatas capítulo 2 e 16. Abre a Bíblia lá para nós. Aqui. Abre a Bíblia lá e não se distraiam. Gálatas capítulo 2 e 16. Outro Gálatas 3 e 2. Outro Gálatas 3 e 18. Sabendo que o homem não é justo pela obra da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aí está uma deficiência da lei. A lei não justifica ninguém. A lei só condena. Há uma deficiência da lei aí. Outra deficiência da lei, pastor, é não ter poder de conceder o Espírito Santo. Gálatas 3 e 2. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não foi pelas obras da lei, e sim pela fé. Então a lei não te consegue conceder o Espírito Santo. Pastor, outra deficiência da lei, ela que é de dar uma herança. Capítulo 3, versículo 18 de Gálatas. Gálatas 3 e 18. Ali diz assim: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, os deu gratuitamente a Adão. Ei, a lei veio quando, irmã Diva? A lei foi dada quando? Lá em Moisés. E Deus, lá em Moisés, lá na frente, lá, a lei foi dada. Mas Deus já prometeu a herança lá em Adão, lá no comecinho. De ti serão benditas todas as nações da terra. Virá um filho da tua semente que pisará a cabeça da serpente. Mas a lei foi dada quando? A lei foi dada quando o povo de Israel estava sendo tirado do povo de Israel, lá do Egito, lá no Sinai. Um bom tempo na frente. Então a herança, a lei não tem condições de dar herança para ninguém. Pastor, outra coisa que nós aprendemos aqui: a lei não tem condições de dar vida. Gálatas 3 e 21, lê para nós lá. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, tirada-se pela lei. A lei é contra as promessas de Deus? Não, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça na verdade teria sido
pela lei, mas a lei não pode vivificar. A lei não consegue vivificar, porque senão eles não iam trazer a mulher adúltera para Jesus e dizia bem assim, ó, está escrito na lei, toda mulher que adulterar tem que ser apedrejada. Peraí, mas se a lei vivifica, por que nós temos que matar a mulher? A lei não tem condições da vida, entendeu? Outra coisa, nem de dar liberdade. Romanos capítulo 4, versículo 8 a 10, o que é que diz lá? A lei não tem condições de dar liberdade. Romanos capítulo 4, versículo 8 a 10, lê para nós. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como a justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não, na circuncisão, mas na incircuncisão. Olha só, então o que nós temos aqui? Nem de liberdade, nem de dar liberdade, entendeu? A glória da lei é, na verdade, a glória de um ministério de morte, e Jesus veio abolir esse ministério de morte. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Pastor, até Jesus vir, esse ministério da lei só estava levando à morte. Toda alma que pecar, a lei era assim. Pastor, agora vamos para frente, falando de ministério de morte, porque capítulo 3, versículo 6 diz, a letra mata, dizendo que o código escrito, que é a lei, mata quando usada de modo impróprio. Isso é, como um sistema de regras que deve ser observado, a fim de estabelecer uma alta retidão do indivíduo. Irmão, sabe o que te faz ser reto diante de Deus? A misericórdia do Senhor, porque senão nós não conseguiríamos cumprir a lei na íntegra. Ninguém consegue cumprir a lei na íntegra, somos falhos. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Imagina se fosse uma vez por semana, ia ter congestionamento no carrossel, ia quebrar a nora lá, porque ia ter muito pecado para Jesus justificar lá. Então tem que ser todo dia de manhã, né? O ministério do Espírito traz vida, porque na nova aliança o pecado é substituído por Cristo, e em Cristo ele recebe o perdão dos seus pecados. O Filho de Deus veio ao mundo como nosso representante e fiador. Ele veio para nos representar, e quando ele foi à cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:6 ainda diz, ele foi feito pecado por nós. Nós tinha pecado, mas ele santo se fez pecado para que nós hoje pudéssemos ter direito de salvação. Outra coisa que a lei nos ensina aqui, que a palavra de Deus nos ensina, ele foi ferido, transpassado pelas nossas transgressões. Quando estava suspenso entre a terra e o céu, o próprio sol cobriu seu rosto e houve trevas sobre a terra. Nem mesmo o Pai pôde ampará-lo. Por causa do quê? Por causa dos nossos pecados. Pastor, ele foi desprezado pelo Pai para que nós pudéssemos hoje ser amados pelo Pai. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Olha só que interessante. Quando Jesus fala lá em João capítulo 19:30, está consumado, tá? Cristo morreu nessa morte, Cristo morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Pela morte de Cristo temos vida abundante e eterna. O ministério do Espírito é aplicar em nós os benefícios da redenção de Cristo. Paulo nos ensina outra coisa ainda: o ministério da condenação e o ministério da justiça. Olha só que interessante, a velha aliança aponta a culpa e lava a condenação. O problema obviamente não é a lei, ela é
é santa, justa, boa e espiritual, mas a carne é fraca, doente e impotente. Capítulo 8 e 3 de Romanos fala isso. Uma vez que o homem não se consegue guardar a lei, ele o condena. A lei exige perfeição absoluta. Se tropeçamos no único ponto da lei, seremos considerados culpados por toda a lei. Tiago 2:10 fala isso. Lê lá para nós, Tiago 2:10. O que a Bíblia fala lá em Tiago 2:10? Capítulo 2, versículo 10 de Tiago. Está vendo? Qualquer que guardar os 10 mandamentos, mas errar num, tornou-se culpado de todos os 10. Alguém consegue guardar os 10 mandamentos? Alguém consegue dos 10 mandamentos exatos, sem errar? Um dia. Não. E Paulo sabia disso. Isso porque a lei exige perfeição absoluta. A lei exige, porque a lei do Senhor é santa. Foi Deus que deu essa lei. Ele não ia fazer uma lei com problema, ele fez a lei santa. A Bíblia diz que maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumpri-la. Gálatas 3:10 diz isso. Eu acho interessante que na nova aliança, irmã Eliane, é o ministério da justiça, porque o pecador é justificado por meio do sangue de Cristo e não pela lei. A lei faz o quê? A lei nos leva a Cristo. A lei condena e aponta: lá está a tua salvação. A lei mostra o teu pecado, mas diz: lá está a tua salvação. Pastor, a justificação é um ato legal, Florencio, judicial de Cristo, tá? Outra coisa que nós vemos aqui, em quarto lugar, é o desvanecente e o permanente. Agora aqui é interessante. O que é desvanecente, pastor? Desvanecente é aquilo que vai acabando. É uma vida útil, está terminando, está se gastando, está perdendo o seu valor. E o que é o permanente? O permanente é aquilo que não perde o valor. Estamos falando de lei, então vamos falar de lei. Capítulo 3, versículo 11 de 2 Coríntios, lê para nós. Segunda Coríntios 3:11. O que era transitório? O que era transitório? A lei. O que mais? Muito mais é em glória o que permanece. Agora, no tempo da graça, entendeu? No tempo da graça é permanente e é muito mais glória. A glória do velho pacto foi desvencedora e transitória. O escritor está correto quando afirma que Paulo não deixa a implicação do que a própria lei estava se desvanecendo, tá? O ministério da lei e é que estava se desvanecendo. A lei, como expressão da vontade de Deus para a conduta humana, ainda é válida. De fato, Paulo diz que o propósito de Deus ao inaugurar a nova aliança no Espírito era exatamente esse: que as exigências justas da lei pudessem ser cumpridas nas pessoas que andam segundo o Espírito. Agora sim, agora nós podemos cumprir toda a lei. Por quê, pastor? Por causa da graça, por causa da misericórdia do Senhor, por causa da fé. Agora conseguimos cumprir a lei. Pastor, antes a lei era sem misericórdia, agora é a lei com misericórdia. A Bíblia diz: se você se arrepender, você vai ser perdoado. Olha só que interessante. Aqui, entretanto, o tempo do ministério da lei chegou ao fim. Está falando o ministério da lei. Que ministério da lei? O ministério da lei da morte. Porque antigamente quem seguia a lei, quem errava a lei, morria. O próprio apóstolo Paulo
ir atrás das pessoas para matar, com a lei. Mas agora, pastor, agora o ministério da lei é trazer vida. Vamos para frente? A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O fim da lei é Cristo, segundo Romanos 10:4. A lei aponta ao pecado, mas não remove o pecado. Quem remove o pecado? Cristo. A lei condena você à morte e não te dá vida. Quem te dá vida? Cristo. A lei diz que você está no caminho errado, mas não diz qual que é o caminho certo. Mas quem é o caminho certo? Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A lei faz o quê? Segundo Gálatas 3:24, a lei serviu para nós como aio. O que é aio? Aio é um pedagogo, aio é uma coisa que te direciona até Cristo. Outra coisa que nós vemos aqui é que a lei é como um raio-x que detecta um tumor, mas não remove. Quem remove esse tumor? Cristo. O que a lei é mais, pastor? A lei é como uma telefonista, que quando você liga para ela, põe nós em contato com aquela outra pessoa e depois sai fora da ligação. Você fica ligado com a outra pessoa. A lei, ela faz você ter contato com Cristo e depois ela sai fora. Você está direto com Cristo. O que a lei faz para nós, pastor? A lei é transitória. A sua glória é desvanecedora. Quando nasce o sol, não precisamos mais ficar com lamparinas acesas. Pastor, conhecemos a Cristo. Agora, quem agora está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas, quem são essas coisas velhas? A lei que te condenava. Mas agora, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ainda tem um versículo que diz: nenhuma condenação há. A condenação vem da lei para os que estão em Cristo Jesus. Na medida que você encontra Cristo, a lei não vai mais te servir. Por quê? Cristo é a lei, Cristo é a palavra. Foi Cristo que deu a lei, foi Cristo que fez a lei. Se você está com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Pastor, eu acho interessante quando Paulo diz que a velha aliança é como um brilho no rosto de Moisés. E isso é interessante, porque nós lemos um versículo hoje à noite que nós vamos ficar de boca aberta. Olha só que interessante. Essa glória foi desvanecedora, pois o brilho do seu rosto apagou. Você não vê Moisés andando direto com aquele lenço no rosto, não vê? Foi uma glória que foi transitória. Tudo antigo, na antiga aliança, era temporário, acabava. O Espírito Santo vinha, tomava uma vida, tomava um profeta, mas depois o Espírito saía, terminava. Moisés, olha só que interessante. A lei teve uma glória, mas uma glória desvanecedora. O brilho no rosto de Cristo, porém, é permanente. E esse brilho representa a nova aliança, uma aliança permanente e mais revestida de glória do que aquela lá de trás. Acho interessante que na nova aliança a força para uma vida vitoriosa não vem da terra, e vem dos céus. Não vem de dentro, mas do alto. Não vem do homem, mas de Deus. E o escritor ilustra aqui algo interessante, quando a verdade dizendo que se vivemos pelos nossos próprios recursos e não pela vida de Jesus em nós, então seremos como o homem que compra um carro novo. Entendeu? Quem já comprou um carro zero aqui? Levanta a mão. Vamos lá, irmã Marivone, vamos usar o exemplo da irmã Marivone aqui. Imagina, a Marivone comprou um carro novo, ok. Eu acho interessante que essa pessoa não sabe que quando compra o carro já vem com motor. Mas foi lá, comprou o carro e vamos levar o carro para cá, vamos levar o carro para casa, vamos empurrar o cara até em casa. Empurrou o cara até em casa, por quê? Porque ela não sabe que o carro tem motor. Chega em casa, nossa, o que vão fazer? Vão fazer cursinho, vão fazer estudo de autoajuda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Para quê, pastor? Para aprender formas de como empurrar o carro melhor.
né, técnicas de como empurrar o carro. Vamos lá. Pastor, o que significa isso? Significa você viver na velha aliança. Você tem um carro com motor, mas você não sabe que o motor funciona. Aí o que Jesus veio fazer nesse mundo? Jesus veio fazer o quê? Jesus veio nos tirar da tortura da lei. Pastor, nós tínhamos uma saída, mas não sabíamos. Jesus veio nos mostrar a saída. João capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir, porém eu vim para dar vida. Eu vim para avisar você que tem motor no carro. E na medida que aquela pessoa descobre que tem motor no carro, o que ela faz? Liga o carro e sai andando com o carro. Mas até ali ela não sabia que tinha motor no carro. Qual é a diferença, pastor? Velha aliança é tudo que você tenta fazer com as tuas próprias forças. Nova aliança, você só senta, liga e acelera. Deus faz por você. É só você botar a tua fé em ação, porque Deus faz por você. É só você ligar o carro, que Deus faz o carro andar para você. É porque, pastor? Porque hoje nós temos um Cordeiro que morreu por nós. Hoje nós temos o poder do Espírito Santo. Hoje nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai na nossa frente e vence a nossa batalha. Não precisamos mais fazer nada, apenas crer. Eu acho interessante, quando falamos disso daí, eu vejo a ousadia daqueles que vivem na nova aliança. A ousadia daqueles que vivem na nova aliança. Quem vive na nova aliança, entendeu? Carro com motor tem ousadia. Pode não ter aparência, pode não ter poder, pode não ter recurso, pode não ter nada, mas tem ousadia. Quer ver? Eu vou dar uns exemplos aqui. Viver na nova aliança é viver com ousadia. Capítulo 3, versículo 12. Lê lá para nós, de 2 Coríntios. Estou correndo um pouquinho porque eu tenho muita coisa para passar para os irmãos. Como é que é? Temos, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, né? Hoje, o que tem se encontrado hoje na face da terra é muita covardia no falar, mas ousadia no falar dá para contar nos dedos. Pastor, quando falamos de ousadia, é por causa que estamos na nova aliança. Viver na nova aliança, pois é viver confiando a Deus e não a nós mesmos. É viver na força do Onipotente e não estribado nas nossas fraquezas. Capítulo 3, versículo 12, fala isso. Moisés era um homem ousado. Enfrentou com uma vara o homem mais poderoso do mundo, o rei do Egito. Irmão, você sabe quem que era o rei do Egito? Imagina o Obama, entendeu? Imagina o Obama, o rei da maior potência, o presidente, o homem mais poderoso do mundo naquela época era o faraó. Imagina agora aparecer diante de faraó um velhinho lá do deserto com uma vara seca. Pois é. Você sabe que tem algo interessante, né, irmão Fábio? Essa varinha aí, né? Nós estávamos comentando aí na viagem para Macai. Se der tempo eu falo, senão vamos para Macai com nós. Vamos lá. Moisés foi criado no palácio do faraó. Foi educado como príncipe. Era um homem que cultuava de cultura invulgar e de personalidade prismática, mas quis libertar seu povo do cativeiro usando violência. Moisés estava lá no palácio, conhecia tudo, estudado. Quando ele viu um egípcio bater no hebreu, o que ele fez? Não é rapaz, olha, ainda mais que eu estou no palácio. Sou príncipe, amor, estou caminhando para o reino. Foi lá, olha, escuta aqui, ó. Você me conhece? Pum, matei. Engraçado que todo mundo, quando faz coisa errada, só olha para o lado, né? Esquece de olhar para cima. Se as pessoas que fizessem as coisas erradas primeiro olhassem para cima, antes de olhar para o lado, talvez elas não errariam tanto. Vigiariam um pouquinho. Não, olha para o lado, vê se A, B e C não está vendo, vê se o pastor e a pastora não estão vendo. Ok, mata, enterra na areia.
areia é temporário, o vento vai tirar areia e vai desenterrar o cadáver. Uma hora as coisas vêm à tona. Não adianta enganar, não adianta mentir, não adianta fazer as coisas escondidas, não adianta viver de camaleão. Uma hora Deus revela, e é feio isso. O que aconteceu com Moisés? Teve que fugir para o deserto. Por quê, pastor? Porque a verdade veio. E quando a verdade vem, se você não souber enfrentar a verdade, se arrepender e se humilhar, você é obrigado a viver fugindo. Você não consegue enfrentar cara a cara, você tem que viver fugido. Tem que viver fugido. Moisés foi isso. E olha, o cara era o cara, mas ele não sabia enfrentar seus problemas. Vivia fugindo. Pastor, quis libertar seu povo com violência, quis fazer as coisas certas de forma errada. Irmãos, faça as coisas de Deus de forma certa. Não sirva a Deus de forma errada, porque é perda de tempo, irmão. Você vai chegar na porta do céu, você vai ser barrado no céu, você não vai entrar. Pastor, mas isso aí é muito radical, pastor. Irmão, é a palavra de Deus. Se vê com ele, eu não quero nem saber. Eu não vou endossar e eu também não vou diluir. Nós aprendemos na terça passada. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada assim. O que é pecado é pecado, o que não é pecado não é pecado. E quem quer se arrepender, se arrependa, venha aos pés do Senhor e adquira a salvação. Outra coisa que a Bíblia diz: durante 40 anos viveu nas montanhas do deserto de Sinai, cuidando de ovelhas. Saiu do palácio para o deserto, deixou os tapetes avelutados do palácio para pisar as pedras e areias escaldantes da montanha do Sinai. Agora eu acho interessante, ele trocou a erudição da ciência do Egito pelas agrulhas do campo, enfrentando o calor sufocante do dia frio, gelético da noite do deserto. Durante as glórias do Egito, para abraçar o anonimato da vida pastoril, desistiu dos seus sonhos. Por quê, pastor? Porque se você for olhar lá no comecinho, lá quando Moisés nasceu, lá teve uma promessa, lá teve um chamado, lá teve um livramento, lá teve um milagre. Pastor, mas ele caiu na mão da rainha do Egito. Não tem problema, continua com o chamado. Pastor, mas nós estamos vivendo na Austrália, que é diferente. Não tem problema, continua com o teu chamado. Pastor, mas eu acabei matando o egípcio e agora estou sendo perseguido. Te arrepende, porque tu continua com o teu chamado. Deus tem um chamado na tua vida. Aonde tu for, o teu chamado vai te perseguir. E o interessante é que Moisés, 40 anos lá no deserto, já se acomodou na casa do sogro, já ficou bom lá, já ficou tranquilo. Agora estou tranquilo aqui, agora dá, deixa lá o povo. Esqueceu do próprio povo, esqueceu do próprio povo. O povo clamando lá no Egito por salvação, por libertação, e ele lá com o sogro de boa, sabendo que tinha um chamado na vida. Quantas pessoas hoje estão de braços cruzados, sabendo que tem alguém clamando por socorro? Quantas pessoas hoje estão de braços cruzados, sabendo que tem alguém precisando, que leve a palavra, que leve uma salvação, que leve o socorro? Não, estou de braços cruzados. Tem quem faça, pois é, pastor, mas o chamado é teu, o ministério é teu, a chamada é tua. Quando eu vejo Moisés, embora tivesse desistido dos seus sonhos, Deus não desistiu de Moisés. Deus foi lá no deserto, não era a estrada da fuga, mas o campo de treinamento. Deus foi lá e se encontrou com Moisés lá. Um dia ele fez uma sarça pegar fogo, e ele falou de dentro da sarça: e Moisés, Moisés, tira as sandálias dos pés e para aqui, para de lá. Vocês conhecem a história. Nesse tempo Deus estava em silêncio. Quando Moisés estava 40 anos no deserto, Deus estava em silêncio, pastor. Então Deus, não, uma coisa é Deus estar em silêncio, outra coisa é Deus estar inativo. Deus está em silêncio, mas Ele está te observando. Deus está em silêncio, mas Ele está te acompanhando. A hora certa, a sarça vai queimar na tua frente. A hora certa vai ter sarça queimando na tua frente.
E não adianta você inventar desculpa, não. Não adianta você dizer que você não é nada, porque Deus sabe que você é. Não adianta você dizer que não tem. Você está com perseguição lá, pois é, Deus vai fazer bem assim: já matei os que te perseguem. Porque tem perseguidores que Deus mata mesmo. Deus matou o povo lá do Egito que estava querendo perseguir o Moisés. Então cuidado, entendeu? Já matei os que te perseguem. Não vai ter ninguém se atravessando na tua frente. Não tenho poder, coloca a mão aí, pá, coloca de volta. Deus tem misericórdia de quem tem o seu chamado, né? Aqueles que não querem fazer o chamado do Senhor estão com a mão seca até hoje. Mas aqueles que querem, coloca de volta, porque isso aí é só para provar que eu sou Deus. Deus permite muitas das vezes a mão ficar leprosa. Deus permite muitas das vezes alguma coisa acontecer na nossa vida, para dizer: eu tenho poder na tua vida. Agora vai, porque eu tenho poder na tua vida. A mão de Moisés ficou leprosa, mas a mão de Moisés voltou a ficar sã. Para aqueles que saem fazer a obra do Senhor. Agora aqueles que não querem fazer a obra do Senhor, a mão fica leprosa e não volta mais. Pastor, quando eu vejo Moisés dizendo aqui, finalmente Deus chama Moisés. Moisés volta ao Egito e enfrentou com ousadia. Pastor, depois de ter um encontro com Deus, depois de Deus se revelar, depois de Deus dizer assim: eu vou preparar alguém para estar do teu lado, tu não vai estar sozinho. Depois que Deus falou assim: eu vou estar contigo. Depois que Deus falou o nome que Ele é: o Eu Sou vai contigo. Pode ficar tranquilo, vai que vai dar tudo certo. Vai que vai dar tudo certo. O maior monarca do maior império do mundo desafiou divindades do Egito, tirou de lá o povo de Deus. Moisés viu o mar vermelho transformando-se em estrada seca, o seu povo em um cemitério para os seus inimigos. Presenciou fontes amargas transtornando-se em água doce, enxergou águas brotando da rocha e o maná caindo do céu. Tornou-se um líder forte. Mas uma coisa, Moisés era fraco. Pastor, estava tão gostoso falar assim de Moisés, e agora o senhor nós temos que aprender com Moisés. Pastor, houve um momento em que Moisés não foi ousado. Houve um momento, irmão Daí, presbítero irmão Daí, que Moisés não foi ousado. Pastor, qual foi esse momento? O momento foi quando ele temeu. Foi quando ele desceu do Sinai. Quando ele desceu do Sinai? Quando? Estamos falando da antiga lei, coisa temporária, coisa que acabava. Pastor, passou 40 dias diante do Senhor, no cume do monte. Deus se revelou a ele no monte, o monte tremeu pela manifestação da glória. Ele recebeu das mãos do Senhor as tábuas da lei. Que mais, pastor? Que eram os 10 mandamentos. Foi um tempo glorioso na vida de Moisés. E agora, ninguém antes dele vira coisa tão estupenda. Mas quando desceu do monte, seu rosto estava como? Resplandecente. Pastor, eu acho interessante que quando desceu do monte, seu rosto estava brilhando. O fulgor da glória de Deus resplandecia na sua face. A Shekinah de Deus estava estampada em sua face. Ninguém podia olhar para ele por causa do seu intenso brilho na sua face. Então Moisés colocou um véu, colocou algo sobre o seu rosto. Se eu tivesse um pano aqui, eu ia botar. Colocou. Pastor, mas dá uma lida lá, o que a Bíblia diz? Êxodo capítulo 34, versículo 29. Vamos descobrir uma coisa que hoje às vezes nós encontramos nas nossas vidas. Êxodo capítulo 34, versículo 29. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olha só que interessante. O rosto de Moisés resplandecia, para que as pessoas pudessem se aproximar dele sem terem os olhos toldados de glória, ok?
havia um fulgor divino resplandecendo na sua face. Contudo, com o tempo, o brilho do rosto de Moisés foi desvanecendo. O brilho do rosto de Moisés foi diminuindo. O brilho do rosto de Moisés foi se acabando. Por quê, pastor? Velha aliança, nada é permanente. Porque hoje nós estamos na nova aliança. É permanente, mas naquela época não. E eu acho interessante que Moisés, ele não tirou o véu. Eu queria ter um pano aqui, rapaz. Ali dentro tem. Moisés não tirou. Não tirou o véu. Uma coisa é você botar o véu quando você tem a glória resplandecente. Outra coisa é você ficar com medo de tirar o véu, porque o povo vai ver que você não tem mais a glória. Moisés não tirou o véu. Sabia disso? Olha só que interessante. Ele não queria que as pessoas soubessem que a manifestação da glória tinha sido transitória. Olha aqui, e que o seu rosto não brilhava mais. Moisés temeu que percebesse ter se apagado o brilho da sua face. Continuou com o véu quando não mais precisava dele. O apóstolo disse que nesse momento Moisés não foi ousado. Quer ver? O véu, meus amados. Capítulo 3, versículo 12 e 13. Lê lá para nós, 2 Coríntios. Capítulo 3, versículo 2 e 13. 12 e 13. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Paulo está falando que nós não somos como Moisés. Tem um exemplo aí que nós não devemos seguir de Moisés aí, viu? O exemplo de quê, pastor? O exemplo de máscara, ser mascarado. O exemplo de botar um véu para que as pessoas vejam nós em alguma coisa, mas na realidade, se nós tirar o véu, nós somos outra. Pastor, o véu, estamos falando de véu. Jesus veio para rasgar o véu. Estamos falando de véu. Moisés voltou ao Egito e enfrentou com ousadia. Outra coisa que nós vemos aqui, o véu disfarça, esconde e separa. Malaquias capítulo, olha só que interessante. Muitas vezes nós também tentamos esconder nossos fracassos espirituais usando muitas máscaras, muitos véus. A vida cristã deve ser um contínuo remover de máscaras. Assim como Moisés escondeu a sua glória apagada até de um véu, atrás de um véu, assim também escondemos quem nós somos atrás de muitas máscaras. Pastor, quando Moisés desceu, ele estava com a glória, mas depois essa glória acabou. Moisés ficou com medo de tirar o véu. Por quê, pastor? Porque o povo ia ver que ele não tinha mais a glória. Ele queria que o povo pensasse que ele tinha glória. Irmão, você precisa ser o que você é, não ser mascarado. Porque uma hora que tu tirar a tua máscara, o povo vai ver quem realmente você é. Moisés estava nessa situação, desceu com a glória, mas sabia que aquela glória era transitória. Mas ele continuou com o véu, porque assim o povo vai pensar que eu tenho glória. O povo vai pensar que eu estou na glória. Na realidade ele nem glória não tinha mais, porque aquela glória era transitória. Mas ele ficou com o véu. Pastor, e o apóstolo Paulo disse que nós não podemos tomar esse exemplo. Outra coisa que a Bíblia diz aqui, ó, Malaquias capítulo 3, versículo 18. Que máscaras são essas? Lê para nós ali. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Olha só, então vereis outra vez a diferença. Por quê, pastor? Porque naquele dia as máscaras irão cair. Naquele dia, meus amados, as máscaras irão cair. Pastor, em primeiro lugar, nós temos aqui a máscara. Que tipo de máscara que o apóstolo Paulo enfrentava ali? A máscara do legalismo. Olha só que interessante. Os fariseus puseram a máscara do legalismo e o véu do orgulho, da ortodoxia, da pureza e da obediência externa. Viviam andando assim, ó. Quem olhava para eles era: oh Deus do céu, que santo esses camaradas eram, que santo. Mas não podia ver uma pessoa pecar que eles já queriam matar.
E aí veio Jesus e rasgou essa máscara. Ei, meu Deus do céu, o que Jesus falou? Mateus 23 e 27. Lê para nós lá. Olha só que interessante. Jesus o desmascarou e o chamou de hipócrita. Mateus 23 e 27. Ai de vós, escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? Os escribas eram os que escreviam a lei, e os fariseus eram os doutores da lei. E Jesus estava falando para eles, pessoas mascaradas. Ai de vós. O que diz ali? Hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Olha só o que Jesus fala, vocês são semelhantes. Olha aqui, ó, Jesus chamou eles de hipócrita. O que é um hipócrita? Hipócrita é uma pessoa que quer mostrar algo que ela não é. Pastor, Jesus comparou eles como sepulcro caiado. Sepulcro caiado é o quê? Sepulcro caiado é aquele sepulcro que pro lado de fora é aquela beleza, cheia de banquinho, cheio de arvorezinha, cheio de fotinho, mas se você for abrir tem coisa podre lá dentro. Tem esqueleto lá dentro. E os fariseus eram assim. Eles viviam na máscara do legalismo. Pro lado de fora tem aquela santidade, meu Deus do céu, mas pro lado de dentro são esqueletos sem vida. Ei, Deus quer rasgar essa máscara de nossas vidas. Ele veio para rasgar essa máscara. A máscara do legalismo tem que ser tirada da nossa vida. Outro tipo de máscara que o apóstolo Paulo ainda nos ensina é a máscara da coragem, pastor. Olha aqui que interessante, o apóstolo Pedro pôs um véu da coragem e da autoconfiança e fracassou. Pensa num camarada corajoso, irmã Clétis. O cara não tinha tempo para ir para ele não. Olha só que interessante. Ele se julgou melhor do que os seus com os discípulos, seus companheiros. Ele se julgou melhor. Ele disse que estava pronto para ir com Jesus até para a prisão e até para a morte, ainda que todos os demais abandonassem o Senhor. Ele falou isso, irmã Zélia. Lê para nós ali, Mateus 26, 33 a 35. Vamos ver um mascarado corajoso. Vamos ver o mascarado corajoso. O que diz Mateus 26, 33 a 35? Mas Pedro, respondendo, disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Olha só, vamos sair por partes. Presta bem atenção, acompanha ali, Mateus 26, 33 a 35. Eu estou falando da máscara da coragem. Tem muitas pessoas que têm essa máscara aqui e tem medo de tirar. São pessoas frouxas, pessoas medrosas, mas se consideram corajosas, se consideram Pedro. Sabe por quê? Olha só que interessante. Mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Se considerou melhor que todos os companheiros ali, irmão. Se considerou, olha, pastor, fulano pode pecar, ciclano pode pecar, beltrano pode pecar, mas eu não peco. Todo mundo pode blasfemar, mas eu não blasfemo. Todo mundo pode errar, mas eu nunca vou errar. Pode dar problema em tudo quanto é família, mas na minha nunca vai dar. Ei, Pedro, tira a máscara da coragem. E olha que interessante o que Pedro diz ainda. Disse-lhe Jesus para Pedro: em verdade te digo que nesta mesma noite, está falando de noite, O que a noite representa para nós? Noite representa luta, noite representa dia de angústia, noite representa lugar de solidão. Jesus falou para Pedro assim, ó: nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar. Em vez dele ficar quieto, aceitar o conselho de Jesus, em vez dele tirar a máscara, se humilhar, não, ele ainda quer rebater com Jesus. Ele ainda quer ter razão, ele ainda quer discordar, ele ainda quer ser teimoso. Pois olha o que ele diz. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo. Olha só, camarada, não suporta nenhum galo. Vai querer morrer com Jesus.
O coitado nem frequentava os cultos de oração lá em cima no jardim de Getsemane. Quando ia para o jardim de Getsemane dormia. Ainda quer ir para a cruz. O cara, graças a Deus que Jesus nem permitiu ver ele sua gota de sangue, porque senão ele já morria ali, se fosse eu no caso, porque eu não posso ver isso. Mas imagina agora, tá ali, sou sujeito a ir contigo para a cruz. Sou sujeito, pastor, morrer contigo, não te negarei. Negou na cara, não vou te negar. Jesus, tu está mentindo, o que tu está falando é de Deus. Isso que tu está falando não é de Deus, não vai acontecer. E interessante que Pedro, irmã Eliane, a ousadia e a falsidade da máscara dele conseguiu contagiar os discípulos todos. Olha o que o final do versículo fala. O que fala ali? Final do versículo. E todos os discípulos disseram o mesmo. Ei, tem muita pessoa falsa dizendo que é e não é, e tem muita gente inocente indo atrás desse tipo de pessoa. Os discípulos, todos eles disseram o mesmo. Não vamos te negar, nós não vamos errar, nós vamos contigo para a cruz. Ei, quem é que estava lá na cruz, irmã Zélia, sozinha? Só estava João. Cadê os outros discípulos? Fracassados. Jesus teve que ir para a cruz para desmascarar eles, o tipo de máscara que eles tinham. Pastor, outro tipo de máscara que a Bíblia nos ensina, irmão, estou pela Bíblia, pelo amor de Deus, não pensa que é o pastor, tá? Outro tipo de máscara, a máscara da filantropia. O que é essa máscara da filantropia? Olha aqui, ó, Atos capítulo 5 conta a história de Ananias e Safira, atraídos pelo exemplo de Barnabé. Esse estudo está lá em Biluíla, se vocês quiserem acessar pela internet, nós temos lá, tá? Desmascarando o misticismo. Olha só, embriagados pelo desejo do aplauso humano, entregaram uma oferta aos pés dos apóstolos e trouxeram dinheiro nas mãos, mas uma mentira no coração. Trouxeram uma oferta para o apóstolo, dizendo que era o que tinha prometido, mas na realidade não era. E o que aconteceu? Eles eram falsos filantrópicos. O desejo deles não era ajudar os necessitados, mas projetarem a si mesmo. O desejo deles não era ajudar a obra, e sim se beneficiar, e sim se engrandecer pela obra. Olha só que interessante, por isso foram desmascarados, fulminados pela morte. Eles mentiram ao Espírito Santo e morreram ali mesmo. Pastor, mas eram crentes? E aos olhos da igreja lá eram pessoas que contribuíam, sim, com certeza, mas estavam mentindo ao Espírito Santo. Aquilo que nós não conseguimos revelar, aquilo que nós não conseguimos ver, Deus revela. É o 10º mandamento. E quantas pessoas, por causa da mentira, estão mortas, já estão fedendo. Outra coisa, outro tipo de máscara, pastor, que nós estamos falando aqui, é a máscara da honestidade. Pastor do céu, a máscara da honestidade. Os irmãos de José, o José lá no Egito, cometeram um crime e o esconderam durante 22 anos. Gênesis capítulo 37, versículo 31 a 33. Abre lá que eu já vou pedir para você ler. Olha só como é que é interessante. Endureceram o coração, amordaçaram a voz da consciência, viram impassíveis as lágrimas de Jacó. Lê para nós, Gênesis 37, 31 a 33, bem alto. (37, 31 a 33). Olha só que interessante. Pode ler mais um pouquinho. Irmão, olha o que aconteceu aqui. Máscara da honestidade.
Sabe que tem pessoas que têm essa máscara da honestidade, e às vezes não dá para desmascarar uma pessoa dessa na hora. Você tem que deixar Deus desmascarar na frente. Pastor, o que aconteceu com esse tipo de pessoa que usa a máscara da honestidade? Não é honesta, mas usa a máscara da honestidade. Pastor, a Bíblia diz lá no capítulo 37 de Gênesis: então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. O sangue que estava na túnica era de um cabrito, não era de José. A túnica era de José, porque estava na mão dos irmãos. Cadê José? Cadê José? Olha o que a Bíblia diz: enviaram a túnica, irmã Marivone, de várias cores, e fizeram levá-lo ao pai. Irmão, aqui a túnica está falando uma túnica de várias cores, está falando uma túnica de destaque. Pegaram a túnica de destaque de José. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é uma pessoa que obedece o pai, você é uma pessoa que faz as coisas que o pai manda, tu pode ter certeza, alguém está de olho na tua túnica, porque o pai te deu uma túnica de destaque. Vão tentar arrancar essa túnica, vão matar um cabrito, vão manchar essa túnica com sangue falso, que não vai ser o seu. Por quê? Porque quem tem chamada não cai nas mãos dos inimigos para morrer. Pastor, mandaram levar, olha só, mandaram levar, e disseram, depois de um tempo chegaram na casa do pai, e o pai chorando com aquela túnica que o servo trouxe na frente. E aí, pastor, pai, olha a pergunta deles, olha a falsa honestidade. Pai, conhece agora se esta será a túnica do seu filho, irmão? Ô irmão, se eu aqui na igreja, em uma hora de culto, se eu vejo paletós aqui, eu sei, esse paletó aqui é do presbítero irmão Fábio, esse daqui é do diácono Adaélio, esse daqui é do irmão Serginho, esse daqui é do irmão João, esse daqui é do David, esse aqui é do Júlio, eu conheço. Quanto mais os irmãos que conviviam com José todo dia. Chegar para o pai e dizer assim: escuta, conhece se essa daqui é a túnica do teu pai? Conhece isso aqui é a túnica de José? Pedindo para o pai. Será que o pai não conhece a túnica que dá para o filho, meu irmão? Será que o pai não conhece o que deu para você? E a Bíblia diz, e conheceu aí, disse: é a túnica do meu filho, uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. O pai estava falando realmente o que aconteceu, e os irmãos não estavam entendendo. O pai conhece o filho. Certamente uma besta fera ou pegou ou matou, sim, com certeza. O irmão que faz isso para o outro irmão é besta, é fera. Certamente José está despedaçado, com certeza, irmão, porque o irmão que é pegado pelo outro irmão é jogado na cova. O irmão que traz o pão para te servir, eles pegam o teu pão para beneficiar-se, pega você que serviu, jogou na cova, mancha a tua capa, o teu ministério, fica comendo o pão ali, o pão que você trouxe, vende você como escravo. Ah, pastor, com certeza o coração de José estava despedaçado. O pai Jacó estava simplesmente revelando para os irmãos ali na frente o que realmente aconteceu. Certamente uma besta fera pegou, e o pai estava na frente das bestas. Só que espera, um dia as bestas iriam chegar diante de José e se prostrar, sem saber, e José ia ter pão de novo para dar. Porque José não usava a máscara da honestidade, ele era a honestidade. Os irmãos de José usavam a máscara da honestidade, e um dia tiveram que enfrentar a verdade. Ficaram com medo, irmã Diva, da morte. Ficaram com medo que José ia matar. Não, pastor. Irmã Karina, se prepara. Quem usa a máscara da honestidade tem vontade de matar, quer enganar. Agora quem é honesto, ele sofre, ele vai para a prisão, ele é caluniado, mancha a sua capa, mas Deus é com ele. Glória a Deus. Deus prepara celeiros na mão dele para servir.
Você foi chamado para servir, meu amado. Não use máscara nenhuma. O apóstolo Paulo nos ensina isso. As máscaras, Deus veio para rasgar o véu. Tudo aquilo que estava encoberto foi revelado. Até as coisas santas como o pecado foi revelado, pastor. Por isso que nós temos que viver em novidade de vida. Temos que viver uma realidade de vida. E tudo que está encoberto, Deus revela. Por isso que é melhor nós viver sem máscara. Por quê, pastor? Porque hoje a glória do Senhor está permanente na nossa vida. Então para que ser mascarado? Moisés estava mascarado lá, tinha glória, mas depois perdeu a glória, pastor. Continuou enganando o povo. Ei, nós não temos que viver como engano, nós temos que viver a realidade. Se está faltando glória na tua vida, peça a Ele, Ele vai te dar. Se